Olá, crianças, bom dia. Aqui é o professor Tiago, professor de História de vocês. Espero que vocês se lembrem depois do recesso. Espero que tenham aproveitado bastante o recesso aí, mas acabou, vamos trabalhar. Hoje, o texto que eu vou passar para vocês, ele trata de dois assuntos, de duas características, desse período que nós estamos chamando de moderno, período que seguiu a Idade Média na Europa. No bimestre passado, a gente veio estudando uma série de transformações radicais que acabaram com a Idade Média e deram início à Idade Moderna. A gente viu a Reforma Protestante, a gente viu a centralização monárquica, a gente viu o Renascimento, a gente viu aí a Igreja Católica, os senhores feudais perdendo força para novas religiões. A gente viu a Igreja Católica perdendo força para novas formas de se explicar e de se entender o homem, o mundo durante o Renascimento, E a gente viu os senhores feudais perdendo poder para os reis, que aos poucos vão tornando-se reis absolutistas graças à centralização monárquica. Então a gente tem uma série de transformações, que fazem essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Mas em tudo são transformações. Algumas coisas são permanências. Como assim, professor? Permanências? Sim, algumas coisas mudaram da Idade Média para a Idade Moderna. Outras coisas não. Uma das coisas que não mudou, ou seja, uma permanência dessas de que eu estou falando, é a questão da organização das sociedades na Europa. As sociedades na Europa, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, estavam divididas em categorias que nós chamamos de estamentos ou estados. Você tinha 3 estados, a sociedade era dividida em 3 grupos, que nós chamamos de estamentos ou estados. O primeiro estado, formado pelo clero, com todos aqueles ligados a serviço da igreja. O segundo estado, formado pela nobreza, e aí a gente vai ter os nobres, os senhores feudais, a gente vai ter os reis, a sua família, Então, a nobreza é o segundo estado, e o terceiro estado vai ser o estado que a gente vai chamar de povo. Parece simples, mas dentro de cada uma dessas categorias você tem divisões internas muito fortes. Você tem uma série de grupos ali bem distintos dentro do primeiro, segundo e terceiro estado, com mais poder, menos poder, com mais dinheiro, menos dinheiro. Mas a questão é que, se você nasceu nobre, você permanece nobre. Se você nasceu no povo, você permanece povo pelo resto da sua vida. Ser nobre é ser filho de um nobre. Então é uma condição de nascimento. Significa então que não há mobilidade. Como assim não há mobilidade, professor? Não há passagem de um estado para o outro. Se você nasceu no povo, você vai morrer no povo. Se você nasceu como nobre, você vai morrer como nobre. Mas e o clero, professor? O clero tem as suas divisões internas e ela, de alguma maneira, reflete as divisões do terceiro e do segundo estado. Os padres, os monges mais humildes vinham do povo. Agora os cardeais, os papas da igreja, obviamente, vinham de onde? Do segundo estado, vinham da nobreza. Então, o que eu estou mostrando aí para vocês é que houve uma permanência nessas divisões e nesses grupos em que a sociedade estava dividida na Idade Média e na Idade Moderna. Mas hoje a gente vai ver também uma transformação. A transformação diz respeito à economia. Quando você tem a centralização monárquica e o rei passa a ter um controle absoluto sobre o seu território, tirando o poder dos senhores feudais, esses reis passaram a ter que encarar a administração da economia nos seus reinos. E uma pergunta eles colocaram na cabeça: como eu posso fazer para tornar o meu reino mais rico? As respostas dadas pelos sábios que aconselhavam o governo, pelos seus conselheiros, ficou conhecida como mercantilismo. Uma série de práticas que esses reis tinham que adotar, ou adotaram, para fazer com que o seu reino ficasse cada vez mais rico. A mais conhecida delas, obviamente, é manter a balança comercial favorável, ou seja, vender, exportar, mais do que comprar, importar. E como é que se fazia isso? Com medida de protecionismo. Você vai lá e você taxa
cobra impostos caríssimos de todas as mercadorias que são importadas para o seu reino. E assim, essas mercadorias vão ficar mais caras do que as produzidas dentro do reino. Okay? E dessa forma, você vende mais do que compra. Se você vende mais do que compra, você começa a acumular dinheiro. O inverso também é verdade, né? Imaginemos que vocês ganhem de mesada R$20 por semana e vocês gastem na vendinha 25. Ou seja, ao longo do tempo, vocês estão gastando mais do que estão recebendo, né? E vocês vão começar a ter uma dívida e vão começar a empobrecer. Agora, se você gastar menos do que você recebe, ou seja, R$15 e guardar R$5 toda semana, ao final de um mês, você vai ter aí R$25, ó, R$25 guardadinho, né? Ao final de 10 meses, você vai ter R$250 em um ano. Já pensou nisso? Era nisso que os reis absolutistas pensaram quando colocaram em prática, né, essa medida, né, para manter a balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, né? No texto ali também fala sobre a questão do colonialismo, de manter colônias, e também sobre a questão do metalismo, tá? Eu quero que vocês expliquem isso, deem uma olhada lá no texto e espero que vocês façam um bom exercício. Vou ficar aguardando a entrega deles na semana que vem. Um beijo, crianças. Tchau.